Olá, queridos amigos, é com imensa alegria que iniciamos mais um programa Palestra na Fraternal, recebendo hoje Raoni Alves, do Centro Espírita Discípulos de Jesus, da cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo. O tema da palestra do Raoni será Superando a Perda de Pessoas Amadas. E temos a certeza que será uma excelente palestra. A palavra é sua, Raoni. Obrigado, Mara. Deus abençoe. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, uma excelente noite para você. Que Deus ilumine a sua vida, que Deus ilumine a cada gesto, a cada pensamento. Eu queria convidar você nesse momento para que você possa fechar os olhos. Se você quiser, você pode pôr também a mão no coração. Sinta a sua respiração, respire bem fundo e tranquilamente. Isso. Vamos mantendo a serenidade, mantendo a paz. Vamos já sentindo uma luz, você vai vendo, sentindo. Uma luz que vem do mais alto. Talvez você até escute alguns sons que te deixam mais tranquilos, que te deixam em paz. E assim vamos orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cair nas tentações do mundo. E livrai-nos de todos os males, pois é teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Pai. Superando a perda de pessoas amadas. Não tem como esse tema, não tem como eu não lembrar de um amigo meu. Eu lembro de um amigo que eu conheci e ele contou a história de vida dele para mim. E talvez, se ele me permitir, mas eu vou compartilhar com vocês a história de vida desse meu amigo. Eu lembro dele me contar que ele era filho único e logo aos 5 anos de idade, ele bem pequenininho, morava ali com os pais, mas tinha muita briga dentro da casa dele ali. O pai se excedia com bebidas alcoólicas e muitas das vezes ele, por ciúmes ou não sei, por várias outras coisas, mas acabava batendo na mãe desse meu amigo. E ele, por diversas vezes, ele chegou a presenciar o papai dele batendo na mamãe dele, né? Quantas pessoas no mundo já não passaram por isso, mas é uma coisa um pouco triste, né? Eu me recordo dele contar que teve um certo dia que a mãe dele era professora e de ter um certo dia que ele estava na escola com a mãe, que a mãe não tinha onde deixar ele, acabou levando ele também. E ela dava aula justamente para crianças ali mais ou menos da idade dele. E ele foi assistir a aula junto com ela, tudo, e eles voltaram para casa, ficaram assistindo televisão, tudo, ele acabou adormecendo e foi deitar lá na cama dos pais. Ficou deitado lá. De repente ele acordou e com um barulho de briga novamente, ele já estava até de certa forma um pouco acostumado com aquilo, mas ele acabou com aquele tumulto, com aquele barulho de discussão, ele acabou acordando, e aí de repente ele viu lá o papai e a mamãe dele lá novamente brigando, alterados, né? E aí ele até tentou apartar tudo, a briga ali, não, chegou lá no meio, só que era pequenininho, 5 anos apenas. E aí o pai dele, não, vai dormir, sai fora daqui, tudo. Só que dessa vez ele simplesmente não foi. E ele acabou indo até para o quarto, mas aí ele
curioso, né? Ele ficou no cantinho ali da porta, ele ficou olhando assim. E acabou que no meio da briga lá, ele acabou vendo o papai dele pegar a mamãe por trás e torcendo o braço, assim, tudo. E de repente a mamãe dele caiu no chão. E aí quando ela caiu no chão, ele viu o pai furioso vindo na direção do quarto. E aí ele com medo, ele correu, pulou em cima da cama e fingiu adormecer. E aí ele com aquele medo, com aquela angústia, ele fingindo adormecer, ele acabou por adormecer mesmo. E depois ele acabou acordando com os tios pegando ele ali, tudo, e pegou no colo, enrolou ali numa coberta, tudo, e pegaram, e aí ele olhou ali para ver se a mãe ainda estava lá no chão, mas ela não estava mais. E aí esse tio levou ele para a casa dele, ele acabou acordando no outro dia, e no outro dia tinha muitas pessoas que ele não via há muito tempo no outro dia. Vários parentes, tios, tias, tio-avô, tio-avó, primos da idade ali que ele não via há muito tempo. E ele ficou muito feliz até porque tinha várias crianças ali da idade dele. E aí ele ficou feliz porque ele começou a brincar ali, muito tempo que não via os primos, né? E aí daqui a pouco todo mundo se reuniu e foram para um certo lugar lá que tinha um parque, assim, tinha um lugar cheio de flores, cheio de um... na verdade era um certo lugar descampado, vamos dizer assim, né? Com grama, um lugar diferente. Parecia um parque. E aí ele ficou brincando lá de correr, tudo. E aí, de repente, a avó dele pegou ele no colo, falou, não, eu quero te mostrar uma coisa. E aí, essa criança no colo lá, o meu amigo no colo da avó, a avó pegou e levou ele, era uma mesa, mais ou menos, né? E aí em cima da mesa tinha uma caixa de madeira, e aí a avó foi mostrar o que tinha dentro da caixa de madeira para ele. E aí quando ele olhou a caixa de madeira, dentro da caixa de madeira estava a mamãe. A mamãe estava deitada lá dentro dessa caixa de madeira, e ele achou muito estranho porque tinha um algodãozinho assim dentro do nariz da mamãe, e aí ele não estava entendendo, e a mamãe também estava numa cor esquisita, uma cor meio azulada, assim, ele não entendeu muito bem. Mas ele também estava tão distraído ali com a brincadeira, e logo já quis sair dali, e ele via que também todo mundo olhava para ele e começava a chorar, ele não entendia muito bem. E aí daqui a pouco ele foi lá e continuou brincando com os primos dele lá, tudo, e nunca mais ele viu, depois daquele dia ele nunca mais viu nem a mamãe e nem o papai dele. Aí passaram-se os anos, né? Quando a gente fala talvez de superar a perda de pessoas amadas, muitas vezes a gente pensa apenas em quando a pessoa desencarna, talvez, né? Quando uma pessoa falece, morre, não sei qual é o termo que você utiliza. Mas perder pessoas amadas, principalmente no olhar, depois que esse meu amigo ele contou essa história para mim, eu comecei a rever algumas coisas. Eu lembro que ele era filho único, né? E acabou que ele foi morar com a avó. E a avó, ela viajou e foi morar com um tio. E esse tio tinha dois desses primos, até desses primos que ele estava brincando lá. E eles começaram a morar juntos. Então ele nunca mais viu a mamãe, nunca mais viu o papai, mas aí ele começou a morar com a vovó, começou a morar com o tio, com a tia, com os dois primos lá, e acabou virando uma família. E aí ele começou a se adaptar com aquela família, estava gostando, se divertindo e muito feliz com aquilo lá. E aí, de repente, também, a mamãe lá, a tia dele, brigava muito com o tio. E, de repente, eles meio que se separaram. Aí, o que aconteceu? O tio saiu com a avó e saiu com esse meu amigo, os três foram morar numa outra cidade, e aí, de repente, a tia dele, com os dois primos, que praticamente eles já eram irmãos dele, estavam morando em outro lugar. E aí ele sentiu aquela dor da separação, sabe? Talvez quando a gente fala de perda, a gente lembra muito dessa perda do falecimento, né, como eu disse antes. Mas ele sentiu também essa perda da separação, essa perda de você ter pessoas queridas, de ter pessoas próximas ali, e daqui a pouco você não estar mais convivendo. E aí aconteceu isso. Aí ele acabou
se separando ali dos primos ali, que praticamente eram irmãos, moravam juntos, né? E aí foram separados. E aí, um tempo depois, esse tio começou a brigar muito com a avó dele. E brigava também, não estavam se dando bem e tudo. Aí o que aconteceu? A guarda dele era com a avó, não era com esse tio. Aí a avó, de repente, decidiu sair de cidade também e foi morar numa outra cidade. Então, o que acontece? Ele foi, ganhou uma família, né? E aí, daqui a pouco, essa família diminuiu, ficou só em 3, e daqui a pouco a família diminuiu de novo, aí ficou só ele e a avó. E aí eles viveram por anos e anos, só ele e a avó. Eu me recordo dele me dizer que ele mudava muito. Ele estava numa escola, por exemplo, começava a fazer uma amizade, aí de repente aconteceu alguma coisa, ele tinha que mudar. Que ele mudava de casa, já mudava de escola, e isso foi durante a vida inteira dele, desde pequenininho, quando ele morava lá com os pais, depois aconteceu isso, ele teve que mudar, aí ele foi morar com o tio, com a avó, depois ele teve que mudar de novo, e aí depois a avó também saiu, e mesmo só ele e a avó, muitas vezes, por diversas vezes, ele tinha que mudar, e sai daqui, vai para um outro lugar, começa a fazer uma amizade numa escola, aí tem aquela dor da perda de novo, e daqui a pouco tem a dor da perda de novo, e aí tem a dor da perda de novo. Até que, imagina como cresce uma criança assim, imagine a confiança que uma pessoa dessa tem, né? E esse meu amigo, ele chegou a contar para mim também, que aos 24 anos, ele ainda morava com a avó, ele chegou também a ter uma briga com a avó e tentou voltar a morar com o tio também, mas aí acabou não se deu bem lá com o tio e acabou voltando a morar com a avó, e aí depois a avó foi morar com o tio, e aí foi todo mundo morar junto, e acho que nessa época que foram morar todos juntos, no mesmo terreno, mas em casas separadas, talvez foi a época que esse meu amigo, ele começou a ter um relacionamento novamente com os familiares. Ele começou a meio que se distanciar quando era adolescente, começou a se vincular muito mais com os amigos, aquela coisa de adolescência também, né? Começou a se vincular muito mais com os amigos do que com a própria família. E eu me recordo dele comentar comigo que aos 24 anos, a avó dele teve um câncer e faleceu. E um ano depois, menos de um ano depois, uns 11 meses depois, esse tio dele, do nada, ele teve um infarto e também faleceu. Ou seja, todos os parentes mais próximos ali dele, tirando lá aqueles primos lá que ele tinha da parte ele foi perdendo durante a vida. Fora aquele sentimento de perda de estar junto com aquelas pessoas e daqui a pouco você ter que sair, você não poder estar junto, você não pode mais contar com aquelas pessoas, ou até de você começar a fazer uma amizade com uma pessoa e de repente você tem que mudar, algo maior vem e tira aquele seu amigo que ali já compartilhava alguma coisa com você. E quando eu vejo esse tema aqui, superando a perda das pessoas amadas, não tem como eu não lembrar desse meu amigo. Porque eu lembro o quanto foi sofrido para ele, e quando ele me contava essas histórias, e quando ele me falava sobre isso, o quanto isso era desafiador, eu via no rosto dele, o quanto era doído para ele, o quanto era sofrido para ele. E eu lembro que esse meu amigo, ele não conseguia ter sucesso na vida. Ele começava a fazer alguma coisa, daqui a pouco você via que ele não tinha energia suficiente, porque a vida não é fácil. A vida ela não é fácil. Nós sempre temos desafios, a todo momento. Nós estamos andando num caminho, estamos trilhando um caminho, daqui a pouco aparece um buraco, você tem que desviar. Daqui a pouco aparece um muro e você tem que subir, escalar e pular. Daqui a pouco aparece um desfiladeiro e você, você tem que pôr uma corda e você tem que ir descendo. Tem vários desafios da vida. Eu tô falando aqui um exemplo, mas por diversas formas, diversas maneiras, aparecem esses desafios na nossa vida a todo momento. E na vida dele não era diferente, apareciam esses desafios na vida dele. E eu sentia que, assim, quando ele começava num caminho novo, ele tinha motivação, ele até tinha vontade de fazer, ir.
Mas quando aparecia esses desafios na frente dele, ele não tinha energia suficiente para continuar, para ir. E parecia que sempre tinha alguma coisa sugando a energia dele, parecia que sempre tinha alguma coisa levando ele para baixo. E sempre que eu conversava com ele, ele não conseguia ter uma fé verdadeira, sabe? Porque ele tomou tanta porrada na vida, ele perdeu tantas coisas na vida, que parecia que ele sempre estava pronto para perder. Parecia que era esse o sentimento que ele tinha. Ele sempre estava pronto a perder. E aí, como ele estava sempre pronto a perder, quem está pronto para perder não está pronto para ganhar. E aí ele nunca tinha força suficiente. Ele nunca conseguia superar esses desafios. E aí, às vezes eu conversava com ele estava bem demais, ele estava super feliz, e às vezes ele estava lá no limbo, ele estava lá embaixo, estava em depressão. Ele chegou a contar uma vez para mim que ele tentou até suicídio. Mas também dá para entender, uma pessoa que vive, né, que cresce desse jeito, que dá até para entender, por mais triste que seja. Né? E esse meu amigo, eu tô até de uma certa forma feliz de contar isso, porque hoje eu vejo que ele superou isso. Ele passou por isso. E não tem como eu olhar isso daqui superando a perda de pessoas amadas e não lembrar dele. E eu sei que ele superou esses desafios. Eu sei que hoje ele é uma pessoa plena. Ele hoje é uma pessoa feliz. Ele hoje é uma pessoa que construiu uma família. Ele é uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Ele é uma pessoa bem-sucedida na vida dele. É uma pessoa que eu olho para ele e, de certa forma, eu tenho até orgulho dele. Por ver que ele venceu, ele conseguiu superar. E quando eu vi essa mudança nele, eu perguntei isso para ele. E talvez por isso que eu até peço licença e estou contando um pouco dessa história. E vou talvez revelar o que ele contou para mim agora. Como ele conseguiu superar isso? Porque são muitas perdas, não é uma perda. São muitas perdas. E aí ele contou uma certa historinha para mim. E aí ele me explicou que, Raoni, cara, sabe quando caiu a ficha para mim? Sabe quando que mudou a minha vida e quando realmente eu consegui fazer com que a minha vida mudasse? Foi quando eu entendi que minha vida era como se fosse um trem. A minha vida era como se fosse um trem. E aí esse trem, ele vai andando. Né? Ele passa por montanhas, por vales, por túneis. E ele vai andando. Ele vai. Só que na minha vida, pessoas entravam e pessoas saíam. Pessoas entravam e pessoas saíam. E às vezes eu estava junto com aquelas pessoas, e às vezes eu não estava. Só que o problema é que eu nunca era um maquinista. Porque esse trem era a minha vida. E aí quando eu entendi que eu precisava ser um maquinista, e que eu era o maquinista e que as outras pessoas elas eram apenas passageiras dentro da minha viagem e que eu estava no controle da minha vida e do que eu estava fazendo, eu comecei a curtir cada minuto, cada segundo do hoje, do agora. Porque não adiantava mais eu ficar olhando lá para o passado e ficar pensando como seria se aquele momento tivesse sido diferente. Como seria se eu tivesse tido escolhas diferentes? Como seria se minha vida... Não. Porque ele só se tornou a pessoa que ele se tornou hoje devido às experiências que ele passou durante toda a vida dele. E pessoas vêm e vão da nossa vida. E aí eu entendi que talvez a melhor forma de você superar a perda de pessoas é se você realmente, enquanto viver com essa pessoa, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Quanto tempo você vai viver? Quanto tempo eu vou viver? Quanto tempo as pessoas à nossa volta vão viver? E não só viver
Você sabe, daqui a pouco aparece uma oportunidade de uma pessoa que está do seu lado, dela ir para o exterior, fazer um intercâmbio, fazer alguma outra coisa, e talvez você não vai ver essa pessoa tão cedo. A gente não sabe. Então, talvez o segredo para superar isso é entender que o tempo que a gente tinha com essas pessoas foi útil, foi muito bom, só que passou. E agora a gente tem que viver a nossa vida, porque a nossa vida ela continua. E pode ser que lá no futuro essa pessoa vai ser importante novamente, a gente vai se encontrar novamente. Enquanto a gente vive só a vida material, enquanto a gente vive só a vida aqui plena, a vida material, ela é muito curta. Então, por exemplo, você acha que esse meu amigo, por exemplo, se nós realmente somos espíritas, se nós realmente acreditamos na reencarnação, se nós realmente acreditamos num mundo espiritual, você acha que esse meu amigo, por exemplo, ele, num futuro, não estou dizendo se é nessa encarnação ou se vai ser no mundo espiritual, não sei, mas você acha que esse meu amigo ele não vai encontrar com a mamãezinha dele novamente? E eles não vão poder viver momentos juntos? Ele não vai poder compartilhar talvez com a vovó dele novamente e viver momentos juntos? Ou com o tio lá que acabou criando ele, que se tornou um pai para ele? Você acha que ele não vai poder? Ou até com o pai mesmo, com o pai biológico, ele nunca conseguiu encontrar o pai dele, né? Ele contou para mim que nunca conseguiu, e ele chegou até a perdoar o pai dele, buscou falar com o pai dele novamente, mas nunca encontrou. Mas você acha que Deus talvez não vai dar a oportunidade dos dois, numa vida futura, ou não sei, dos dois conciliarem um tempo de vida juntos, para um aprender com o outro? Então a forma de superar é viva o hoje. Se eu pudesse dar uma sugestão para você, viva o hoje. Viva cada segundo da sua vida, talvez como se fosse o último. Qual foi a última vez que você realmente olhou no olho do seu filho ou dos seus filhos e disse um eu te amo de verdade, e abraçou os seus filhos e deu aquela atenção realmente para o seu filho? Ou para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para o seu avô, para sua avó, ou para um amigo, eu não sei. Você sabe. Viva intensamente cada segundo da sua vida. A coisa mais importante da sua vida é você. E é você junto das pessoas que são importantes para você. E sabe por que dói tanto quando alguém parte? Porque talvez a gente sabe no fundo da alma que a gente não deu 100% do que a gente podia junto com essas pessoas. E aí bate aquele remorso, bate aquela saudade. Faz sentido o que eu estou falando? Então, toda vez que eu penso nisso, e quando veio esse tema, eu logo já pensei nesse amigo. E hoje ele vive bem, ele vive feliz, porque ele vive o hoje. E ele vive plenamente o hoje. E ele deixou o passado foi. E quando ele olha para o passado, ele lembra com alegria, com amor. E agradece a Deus por ter tido a oportunidade, talvez, de viver, nem que seja por 5 anos só com a mãe dele, mas ele viveu. Por 5 anos só com o pai dele, mas ele viveu. Ou por 1 ano só com algum amiguinho que ele teve lá na infância, mas ele teve a oportunidade de aprender e conviver com aquele amiguinho. E talvez é essa a ferramenta. A gratidão. Agradeça por tudo que você viveu e viva plenamente o hoje, o agora. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E o nome desse meu amiguinho eu vou revelar aqui. É Raoni Alves. Deus abençoe. Mais uma bela palestra. Mais uma não. Talvez a mais especial de todas, né? Por ter sido um desabafo, uma revelação, sem medos, sem orgulho, da própria história do Raoni. E eu tenho certeza que tocou muita gente. E a você que perdeu uma pessoa amada, ou várias pessoas amadas,
seja na atualidade, durante esta pandemia, ou seja durante a sua vida, por inúmeros motivos, que você possa ter sido beneficiado pelas palavras do Raoni. E que Deus abençoe a você e fortaleça a cada um para que possa seguir o seu caminhar. A todos vocês, sempre vamos passar por problemas e superações. Que Deus nos abençoe a todos. Agradecemos muito a presença do Raoni, agradecemos a presença de todos vocês. Continuem com a gente, continuem com a Rádio Fraternal. Que Jesus esteja no caminhar de cada um de nós. Até a próxima.